Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de vítima da sociedade a supervilão? O vídeo de hoje é o perfil do ator Michael B. Jordan. Michael Bacary Jordan nasceu em Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos, e desde seus 11 anos, os seus pais Michael e Donna o incentivaram a trabalhar no show business. Em entrevista ele comenta: "Minha mãe me colocou em várias coisas e só foram evoluindo. Eles queriam incentivar os meus talentos ou descobrir as coisas que eu gostava ou não gostava. Aí eu só comecei a trabalhar desde bem cedo, em alguns pequenos jobs de modelo, como extra, no background e em pequenos comerciais." Aos 12 anos, o nosso perfil de hoje começou sua carreira na grande tela com uma pequena participação no filme Preto e Branco, ou Black and White. E só depois do seu segundo longa Hardball, O Jogo da Vida, ou Hardball, que ele realmente sentiu uma conexão com a arte de interpretar. Michael seguiu disputando seu espaço, inclusive com participações em várias séries de TV, como Friday Night Lights, CSI e Law & Order. Mas ele decolou mesmo depois de Poder Sem Limites, ou Chronicle. Essa é a história de 3 adolescentes que, depois de uma descoberta extraordinária, ganham superpoderes. Ela segue a perspectiva do Andrew, personagem do Dane DeHaan, que forma esse trio com o Matt, papel do Alex Russell, e Steve, personagem do nosso perfil de hoje. A narrativa tem um clima meio de documentário, meio indie, que é uma mudança interessante para esse tipo de filme e uma escolha que encaixa com o perfil do protagonista. Tenho que admitir que isso cansa depois de um tempo e que a história é um pouco superficial, mas esse foi um trabalho que vale a pena ser mencionado. I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Ele serviu para dar direcionamento e visibilidade para a carreira do Mike B e também o preparar para o que viria no ano seguinte. Vamos falar de alguns dos filmes mais importantes dele. Falar da carreira no cinema do nosso perfil de hoje é necessariamente falar do diretor e roteirista Ryan Coogler. A parceria entre eles rendeu os seus melhores trabalhos até então. Ambos nasceram na Califórnia e enquanto Michael foi para Nova York e seguiu a carreira de modelo e ator, Ryan ficou no estado natal e continuou a jogar futebol americano enquanto fazia graduação em finanças pela Universidade de Sacramento. Depois de se formar, ele foi para a USC School of Cinematic Arts, onde começou a dirigir. Sua primeira experiência comandando um longa-metragem coincidiu com a primeira vez que o nosso perfil de hoje pegava o papel de protagonista. Vamos falar de Fruitvale Station, A Última Parada, ou Fruitvale Station. O filme começa na famigerada estação logo depois do Réveillon de 2009, em Oakland, Califórnia. Logo a primeira cena já contextualiza a audiência no que vai ser a questão central do filme, a brutalidade policial. E é claro, não podemos deixar de comentar que esse absurdo afeta desproporcionalmente a população negra, e o Ryan Coogler não deixa isso passar despercebido. Mas a narrativa começa mesmo na cena seguinte, ela mostra a manhã do dia anterior, quando somos apresentados ao Oscar Grant, interpretado pelo nosso perfil, e a sua família. Logo de cara a gente já percebe que ele vai apresentar um trabalho de alto nível. O cuidado especial com a construção do personagem fica evidente nas primeiras interações dele com a sua esposa Sofina, papel da Melanie Diaz, e a filha do casal. Performance sensacional do nosso perfil, que mostra maturidade e potencial como ator. Nela encontramos intensidade, sutileza, entendimento do papel e, mais importante de tudo, a emoção impressa na tela. O elenco coadjuvante de alto nível também ajuda muito para o sucesso desse trabalho, com destaque para Octavia Spencer, que está muito bem como Wanda, a mãe do protagonista. Da parte técnica, o que me chamou mais atenção foi a fotografia, que tem uma vibe de filme independente, usando bastante câmera na mão. Ela mistura imagens reais com ficcionais e isso dá uma certa credibilidade e naturalidade para a narrativa, que é baseada em uma história real. Tão real que a história continua muito relevante nos dias de hoje, principalmente na esteira das discussões que o movimento Black Lives Matter levanta. Um filme incrível que, com muita justiça, dominou o Festival de Sundance de 2013 e colocou no mapa os estreantes Michael B. e Ryan Coogler. Put that phone in there. Good, I'm good. We're gonna be good. We're gonna be good. It's now or never. Antes de ir pro próximo, não esquece de deixar o seu like e seu comentário, isso faz toda a diferença aqui pra gente do canal. Mas vamos nessa! Creed, Nascido para Lutar, ou Creed. Rocky Balboa volta aos ringues, mas dessa vez treinando o filho do seu falecido amigo e rival, Apollo Creed. Qualquer temor que a nova fase da clássica franquia de boxe não faria jus aos filmes originais se dissipa logo no início, assim como o receio que o Sylvester Stallone tinha antes da filmagem acabou depois de sua primeira conversa com o diretor e o protagonista. Adonis Johnson, interpretado pelo nosso perfil, nasce e cresce em meio a contradições e questões mal resolvidas. A exploração desse contexto deixa a história complexa e as motivações do personagem central
geral mais presentes. Sobre isso, o diretor Ryan Coogler comenta: "Eu queria que esse filme fosse como a vida, entende? Eu quero me apaixonar por esses personagens, eu quero que esses personagens pareçam reais, eu quero ver eles rindo, eu quero que eles chorem, quero eles vivos, sabe? Mas o principal pra mim é que a nossa humanidade está em nossas relações, e às vezes nós temos relações com pessoas que nem estão mais aqui. Esse cara tem uma relação com o pai que morreu antes dele nascer. As relações são realmente o ponto forte da história, dá gosto de ver as cenas do Sly com o nosso perfil. Eles passam perfeitamente a boa e velha dinâmica de mestre e aprendiz, belo trabalho que rendeu ao Stallone a sua terceira indicação ao Oscar. Nosso perfil também tá em ótima forma, tanto física como artística. Ele segura um filme que demanda muito do corpo e da capacidade de interpretação, e mostra a cada filme que passa o seu talento. Mas a legião de fãs da franquia se perguntam: isso tudo é ótimo, mas e as referências? Bom, elas estão lá a toda hora, da música ao figurino, passando pelas sequências de treinamento, tudo desperta a nostalgia dos fãs. Mas apesar disso, como a história segue a mesma linha temporal das anteriores, essa escolha do diretor faz todo sentido pra trama, não são fanservices gratuitos. Da parte técnica, de novo, o que me chamou a atenção é a fotografia. Ela tá mais refinada do que do trabalho anterior do diretor, mas o uso frequente de câmera na mão está lá, assim como as referências e também reverências aos filmes originais. Mas nesse longa ele imprime o seu estilo e podemos perceber alguns elementos recorrentes, como o clima realista documental. Será que já podemos considerar isso como uma das suas assinaturas? Enfim, o filme não revoluciona o gênero, mas faz uso dos seus pontos fortes e os enriquece com uma boa história, uma narrativa bem construída, parte técnica de alto nível e performances dignas de prêmio. Não dá pra pedir mais que isso, né? A great fighter once said, "It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward." Pantera Negra ou Black Panther. Essa é a história de origem do herói africano que se passa exatamente depois dos eventos de Capitão América Guerra Civil ou Captain America Civil War. A trama começa com o protagonista de volta ao seu país depois de uma breve sequência de abertura que explica como surgiu a linhagem dos Panteras Negras e, consequentemente, a nação Wakanda. De quebra, ela também insere a audiência no principal questionamento dos personagens centrais e fonte de suas motivações, a necessidade ou não de se manter o verdadeiro reino em segredo. O agora rei T'Challa, interpretado pelo Chadwick Boseman, que já tem perfil aqui no canal, se depara com desafios inesperados que vão pôr em risco o trono de seu pai e muito mais. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas um desses desafios é o Killmonger, papel do nosso perfil de hoje e antagonista do Pantera Negra. Ambos têm uma ótima performance e presenteiam a audiência com personagens multifacetados que estão dispostos a lutar até as últimas consequências pelo que acreditam. O diretor Ryan Coogler faz questão de trabalhar bem as motivações deles e deixar claro que cada um tem a sua visão de mundo, mas nenhuma delas é a verdade absoluta. De novo, ele utiliza muito bem a sua habilidade de relacionar a história do filme a dinâmicas bem reais. Da parte técnica, o que me chamou a atenção foi o design de produção e figurino. São trabalhos espetaculares de estudo e adaptação da cultura africana. Uma pesquisa quase antropológica que gerou referências bem singulares e características na construção daquela nação ficcional. Se pegarmos imagens da cena em Warrior Falls, onde T'Challa é desafiado, podemos ver um grande exemplo de como foi extraordinário o trabalho de Ruth Carter no desenho da indumentária dos personagens. Conseguimos ver que os objetivos de honrar a tradição africana e a riqueza plural de suas várias regiões e tribos foram alcançados. Esse é um filme que não foge de questões complicadas como a situação da população negra mundo afora, mas que conseguiu agradar a audiência e crítica. Ele não só segue a fórmula Marvel, mas trabalha com ela para superar as suas vulnerabilidades recorrentes. Aqui o herói não é um ser infalível, nem o vilão genérico. Sucesso absoluto que acaba de ser nomeado em 7 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme, uma conquista inédita para os filmes de super-herói. The revolution will be live. E agora, Michael B. Jordan tá entrando em cartaz com Creed 2, a sequência do filme de 2015, onde o Adonis enfrenta o Victor Drago, filho do lutador que matou seu pai.
Michael B. Jordan é um ator que conseguiu fazer a transição entre modelo / subcelebridade para artista. A cada filme que passa, ele mostra que a sua performance lá em Fruitvale Station não foi por acaso. Os personagens que escolhe e constrói têm pensamento, um trabalho por trás, sem abrir mão da personalidade e da consciência política. E parece que isso não vai mudar tão cedo, já que os seus 2 próximos projetos confirmam esse posicionamento. Ele compõe o elenco de Just Mercy ao lado da Brie Larson e Jamie Foxx, um filme com estreia prevista para 2020 que trata da questão histórica dos direitos civis. Michael também participa, aliás, protagoniza o Wrong Answer, o próximo trabalho do seu grande parceiro criativo Ryan Coogler. Ainda sem data de lançamento, o longa conta a história de um diretor de escola que virou um símbolo da luta contra as injustiças sistêmicas da educação nos Estados Unidos. Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e eu sei que é repetitivo, mas deixa o seu like, comenta aqui embaixo e se puder compartilha o vídeo, que é isso que mantém a gente aqui na batalha. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!